Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Em Sintonia com a Natureza é esse lugar para trocar ideias, trazer posições e para deixar você sintonizado e sintonizada com a natureza. Tudo isso em meia hora. E hoje nossa conversa fala de resistência, de história, de pertencimento. Hoje falamos sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Dia 9 de agosto, também conhecido como o Dia Internacional dos Povos Indígenas, é uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, promovida para a garantia de direitos dos povos indígenas por todo o mundo. A luta dos povos indígenas é permanente, de resistência e existência. E é para falar sobre essas resistências, da comemoração da data e a importância da resistência dos povos indígenas que hoje convidamos Zé de Santa, vice-cacique, líder chucuru. Zé de Santa, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve e falar sobre quem é você e sobre o seu trabalho? Bom dia a todos e todas. Meu nome completo é José Barbosa dos Santos, mas a nível Nordeste sou conhecido como Zé de Santa. Sou o vice-cacique do povo chucuru desde 2000. E vem nessa caminhada desde 90, na caminhada de reivindicação e organização e junto com os povos indígenas do Nordeste, principalmente do meu povo chucuru. E bom, para entrarmos de cabeça nesse nosso tema, qual a importância de um dia como esses, o Dia Internacional dos Povos Indígenas? Por que é importante lembrarmos dessa data e dessas lutas? Esse movimento ele começa quando os povos indígenas, desde 1970, começam a reivindicar os seus direitos, a terra, a saúde, a educação. E aí quando a gente percebe que é negado, por conta do Estado brasileiro e de alguns movimentos políticos no país. Mas a gente conseguiu dar a volta por cima e hoje a gente tem alguns movimentos que podemos dizer para o mundo, e para todos que nós temos hoje espaço, adquirido através de grandes movimentos dos povos indígenas. Primeiro, a Organização dos Povos Indígenas de Pernambuco e do Nordeste, e segundo, a organização a nível nacional para evitar de que alguém possa pudesse nos calar nossa boca. A gente conseguiu, de fato, dar a volta por cima e hoje falar, de fato, quem somos e o que queremos, nesse Brasil que nós vivemos. Esse é um espaço que fica difícil para quando a gente não está junto e organizado com as lideranças e os mais velhos, que são os mais velhos, o detentor de fato, do conhecimento tradicional, cultural e religioso dos povos. Dessa forma foi o que os povos indígenas adquiriram para, de fato, contar a sua história e reivindicar, de fato, os seus direitos. No início do programa falamos dessa luta pela existência, pelo espaço de convivência dos povos indígenas, uma luta muito antiga aqui no Brasil. Zé de Santa, você vê que esse diálogo tem evoluído em território nacional? Os povos indígenas têm hoje mais espaço de fala? Assim, a gente acredita, a gente vive essa história, que a partir que os povos começaram a se organizar aí, de fato, fizeram suas próprias organizações, os povos indígenas adquiriram espaços, que hoje são muito, muito bons para os povos indígenas e acredito eu, e a gente vive isso também no espaço da educação. Os povos indígenas deram um passo muito grande, de fato dizer para o Estado brasileiro, e municipal, estadual e federal, de fato que nós teríamos que ter uma educação de acordo com a realidade de cada povo, porque cada povo tem uma realidade diferente, não é todo mundo igual.
né? Até por conta quando a gente vai nos rituais, nas organizações, em cada povo tem uma diferença muito grande e feito esse trabalho de organização, então cada povo respeita um ao outro, respeita de fato a sua organização e a sua vida de cada um povo, e veio também aquela questão de respeitar o outro lado também, né, que é o não índio, né, também, que algumas coisas estão na mão deles, no caso, por exemplo, a questão de educação, a questão de saúde, tem gente, até determinados anos aí atrás, nós não tínhamos ninguém para estar conosco nesse meio, mas aí a gente conseguiu adquirir, né? Respeitando o outro lado e respeitando e também querendo respeito nosso, né? E tendo, né, em determinados momentos, vozes ativas para dizer de fato o que, né, os povos indígenas queriam e o que os povos indígenas de fato desejavam, né? Uma educação específica, diferenciada de acordo com a realidade de cada povo, e uma saúde também específica, diferenciada também de acordo com a realidade de cada povo e nas suas localidades, nas suas regiões, nos seus espaços, nos seus lugares, de fato, onde eles vivem e moram. Até porque a gente vive nas aldeias, nós não vivemos na cidade. Quando a gente vai para a cidade, a gente se sente meio perdido. E na aldeia a gente temos, de fato, mais liberdade, mais tranquilidade, né? A nossa saúde se torna, né, muito mais fácil e prática de resolver, porque temos algumas coisas que nos ajudam, que é a questão da cultura do povo, né? Por exemplo, a questão de doença, tem muitas doenças que não precisamos ir no médico. Tem algumas coisas que tem dentro dos povos que temos os nossos pajés, nossos rezadeiras, que resolvem de fato algumas coisas que não é preciso o médico. Então, isso a gente acredita está sendo, né, hoje, os povos indígenas adquiriram esse respeito e dão também esse respeito mais ainda. A pandemia da Covid-19 não pode ser ignorada. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, os casos de coronavírus entre povos indígenas triplicou em só um mês. Por isso eu pergunto, você acha que as ações do governo federal estão sendo suficientes para amparar os povos indígenas? O que falta? Bom, volto aqui a falar sobre esse mal que aí está, que é a coronavírus, né, que o povo aí pegou, de fato, o mundo, o Brasil, né, e o estado de Pernambuco de surpresa, né, para nós isso foi uma coisa surpresa. Claro que quando a gente vai na nossa realidade, a gente tem sempre os nossos mais velhos que dizem, né, que Deus, ele muitas vezes deixa nós, né, à mercê daquilo que a gente pratica. Mas, falar da coronavírus, a gente vê que o que o governo fez, né, muitas vezes ele deixou muita coisa a desejar, não fez a coisa certa para que resolvesse evitar um pouco que essa doença atingisse tanta gente no nosso país, né? E até, claro, a gente sabe que é difícil para eles, mas devia ter tido mais autoridade, mais autonomia, mais peso e dizer vamos fazer assim porque é assim que a gente vai se defender e tal. A coronavírus, dentro dos povos indígenas, ela teve uma diferença que assim que os povos indígenas viram que as coisas nas cidades, nas capitais, no mundo inteiro estava ocorrendo um risco maior de contagiar todo mundo, os povos indígenas resolveram, por conta própria, fazer, né, a sua quarentena, né, se resguardar nas suas aldeias, fazer barreiras próprias, né, os próprios povos, com a própria organização própria do povo. Né, primeiro fizeram as barreiras, primeiro fizeram as paradas, para depois dizer para os órgãos da saúde que, né, como tinha aquela questão de álcool gel, de máscara, tá? Os povos indígenas começaram a fazer eles próprios disso, né? Os povos indígenas fizeram muito isso, né, dentro dos povos, e por isso também houve uma diminuição muito grande, né, do contato do povo. Só aqueles povos que estão mais próximos das cidades, ou que alguns deles que moram na cidade, ou alguns deles que são obrigados a ir na cidade, por conta que tinha, né, alguns afazeres, algumas coisas que só eles faziam, então essas pessoas atingiam muita gente. Para nós é muita gente, quando atinge um índio, para nós já é o suficiente para a gente ficarmos assombrados. Né? Mas a gente acredita de que se o governo tivesse feito, de fato, logo no começo, essas barreiras, essas paradas, né, essa proibição das pessoas ficar transitando dentro da cidade demais,
né, a gente teria muito menos pessoas. Né? Os povos indígenas, graças a Deus, por conta das barreiras que fizemos em cada povo, proibir a entrada de pessoas estranhas e pessoas da cidade que viviam no trânsito demasiado, né, a gente, graças a Deus, se defendeu muito. Tá? Essa foi uma das nossas realidades. Que ações têm sido tomadas pelas comunidades indígenas para evitar o contágio, mas ainda assim movimentando a economia local, que segundo a ONU ficou ainda mais fragilizada com o distanciamento social? O que tem sido feito nas próprias comunidades? Bom, dando continuidade à questão da coronavírus, falei sobre as barreiras. Então, sobre a economia dos povos indígenas, os povos indígenas, né, usaram, né, a diferença de que, dentro de seu povo, alguns locais que tinham, né, mercados, vendas, que a gente chama de bodegas, né, para vender algumas coisas necessárias que tinha o povo, né, o povo fazia essas compras dentro do seu próprio povo, né, alguns povos que moram nas aldeias. Da cidade já era diferente. E sobre a questão de quando precisava de mais coisa aquilo que ele não tinha, né, nas barreiras feitas, então tinha sempre os índios, tinha sempre alguns conhecidos que tinham meio de comunicação, ligava para os supermercados, para as lojas, para alguns lugares onde tinha o que necessidade que o povo tinha, ligava e eles vinham entregar o pedido daqueles povos nas barreiras. Então chegava até a barreira, fazia aquele negócio, o banho de álcool gel, vinha de máscara, botava ali num canto, o pessoal dava um banho de álcool em cima para poder pegar naquilo ali, para poder trazer para a aldeia. Então, dentro do povo, a economia ela se deu nesses termos. Né? Alguns que teriam algumas coisas para resolver na cidade, uma questão de banco, de pagamento de carnê, de algumas prestações. Então, se fazia sempre alguns movimentos de ir pegar de 2, 3, 4, 5 pessoas, uma pessoa ia fazer esse trabalho. Então, foi usado muito isso e foi com que os povos, de fato, né, tiveram, né, esse impacto, né, bem diferente dentro dos povos. Né, tiveram esse contato mínimo possível na cidade ou em alguns lugares onde, de fato, a gente sabia que estava essa coronavírus com muita força, né, tá atrapalhando muito a vida do povo. E é o medo, né, que tinha os mais velhos, né, os jovens também, onde tinha seus mais velhos, aquelas pessoas que tinham algum problema que podia pegar, então tinha tendo uma conscientização dentro dos povos para que não tivesse essa caminhada, esse trâmite, esse trânsito, né, de ida e vinda por conta de a transmissão desse vírus dentro das nossas aldeias. Então a gente teve isso e, graças a Deus, a gente evitou muito, né? Teve alguns, mas foi muito mínimo à vista de que, né, a gente vê nas cidades, nas capitais ou em alguns municípios que não tinha essas barreiras. Né? Dentro dos povos, só aqueles que moravam mais nas cidades, que viviam mais nas cidades. Zé de Santa, populações indígenas estão incluídas no benefício de renda emergencial de R$ 600 e o valor de 2 cotas de auxílio para mulheres provedoras de família. Você acha que essa cota tem sido suficiente para os tempos que vivemos hoje em meio à pandemia? A gente sabe que esse salário, né, ele poderia ser maior, mas a gente sabe também que não é só o Pernambuco, é o Brasil inteiro que precisa disso, aqueles que trabalhavam, que de fato tiveram de sair dos seus empregos, né, para garantir ou para se proteger, né, do contato coletivo, do contato junto, do contato muito próximos um do outro. Esse salário, essa ajuda emergencial, ela valeu a pena porque, né, até então ela está valendo a pena porque se não tivesse isso, com certeza a gente ia ter as comunidades indígenas e as comunidades não indígenas também, aqueles trabalhadores, que seria uma dificuldade maior. Para a questão do salário mínimo de R$ 600, para os homens valeu a pena, porque os homens tinham alguns afazeres, e para as mulheres, eu acho que esse salário de R$ 1.200, ele também ele ajuda muito dentro da família, né? Até porque a gente ainda estamos né, nesse meio dessa coronavírus, ela ainda não acabou, e na hora que a gente relaxar, ela pode, né, de fato, ir atingir o povo muito mais. Né? Ela não está parada, ela não parou de uma vez, né? Ela está ali, morninha, quietinha, enquanto o povo não estão
não estão fazendo aglomerações, o povo não estão junto, né, para diluir ou distinguir mais essa doença junto. Esse salário, ele valeu a pena, eu acho que ele valeu a pena. Claro, quando a gente fala de governo, né, não podemos falar que isso é um projeto, um projeto político do governo, porque esse recurso ele já existe para quando se fala de uma pandemia dentro de um povo, né, dentro de um estado, dentro de uma nação. Então isso já tem aí pronto e o governo, de fato, ele tinha que, né, fazer isso mesmo. Porque se ele não fizesse, então, de fato, ia ser cobrado, ia ser muito mais, né, cobrado dele, de fato, para que ele pudesse cuidar da sua população, da sua nação, da qual, de fato, tinha direito e tem direito, né, a essa ajuda, a esse benefício de R$ 600 e R$ 1.200 para as mulheres que têm família. Pessoal, infelizmente nosso tempo de entrevista está acabando, mas foi muito positivo bater esse papo com o Zé de Santa. Tem alguma coisa que você não disse até agora? Algum recado final para quem nos ouviu até aqui? Uma consideração final? Bom, quero aqui lamentar de fato a perca dos povos indígenas, que perderam tantos seus entes queridos, que essa pandemia levou também, e a todo o país, a todo o povo também, lamentarmos, né, essa perca que todos tiveram e todos nós tivemos aqui no mundo e no país. Vamos lamentar isso e que Deus o proteja a cada um de nós. É verdade, Zé de Santa, que a gente possa ser resistência em tempos tão difíceis. Bom, gente, hoje conversei com Zé de Santa, vice-cacique, líder chucuru. Para abrir o giro, falamos sobre a lei emergencial para a agricultura familiar e o apelo dos movimentos sociais para que senadores votem com urgência. Já se passaram mais de 4 meses do início da pandemia no Brasil e até agora a agricultura familiar, responsável pela produção de mais de 70% dos alimentos que chegam na mesa da população, está sem apoio emergencial. Por isso, as entidades representativas, organizações e movimentos populares e sindicais ligados ao campo estão pressionando o Senado Federal para que votem com urgência o projeto de lei 735/2020, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora se chama Lei Assis Carvalho. Essa lei é muito importante para que o campo também seja lembrado, também seja beneficiado por um auxílio emergencial em tempos de pandemia. Para ler a carta na íntegra, acesse as redes do Centro Sabiá e também da articulação do semiárido, a ASA Brasil. O campo precisa ser lembrado. Seguindo com o giro, falamos sobre o jornal Dois Dedos de Prosa, que já está no ar com a edição de número 95. O jornal Dois Dedos de Prosa traz notícias de como a agroecologia, a solidariedade e a compreensão de seu papel político têm movido as ações do Centro Sabiá durante a pandemia. Ele também traz temas como a negação do auxílio emergencial para agricultores e agricultoras familiares, a água como direito humano fundamental no combate ao coronavírus, a alimentação saudável para aumentar a imunidade e como a juventude rural vem se reinventando na luta contra a Covid-19. O jornal Dois Dedos de Prosa número 95 já está disponível na íntegra e gratuitamente em nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Alô, Gelzinho? Oi, minha irmã. Bom dia. Bom dia, meu irmão. E aí, como é que vão as coisas? Tá corrigindo muita prova? Olha, Fran, se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. Mas agora tá ficando mais tranquilo, porque o semestre tá acabando. Ah, que coisa tão boa, Gel. Vai dar pra descansar um bocado, né? É verdade, Fran. Mas tu sabe que professor não para nunca, né? Ah, é mesmo, né, Gel? É verdade. Sim, Fran. Antes que eu me esqueça, tu ficou sabendo que aquele PL,
735, 735, o projeto de lei emergencial para a agricultura familiar foi aprovado? Eita, Gel, foi mesmo. Eu até já tinha me esquecido de comentar contigo. Foi uma vitória enorme para nós que moramos aqui no campo, sabe, Gel? Uma coisa muito boa. É mesmo, Fran. Mas eu não estou muito ligado. O que é esse PL 735, não? Tu que tá mais por dentro, explica aí para mim, Fran. Então, Gelzinho, deixa eu te explicar. Primeiro que agora nem se chama mais PL 735. Agora ganhou um nome. É Lei Assis Carvalho. Não sabia. Mas agora essa lei já está funcionando, Fran? Não, ainda não, meu irmão. A lei foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas já é uma vitória enorme. Sim, total. Mas agora ela vai pro Senado, sabe, Gel? E depois tem que ser aprovada pelo presidente ou não. Ah, saquei, Fran. Poxa, espero que passe, hein? Essa lei emergencial é muito importante para o campo. É muito importante, George. Essa lei autoriza a transferência de R$3.000 para os agricultores familiares, para aqueles que não tenham recebido o auxílio emergencial até agora. E isso dividido em 5 vezes. Sim, Fran, total. E pelo que eu li, agricultoras familiares que sejam provedoras sozinhas da família, chefes de família, né, como a gente fala, vão ter o direito a R$6.000 parcelados, né, Fran? É isso, Gel. Então, essa lei passando no Senado vai ser muito, mas muito importante para a gente aqui do campo. Total, Fran. E essa lei, a Assis de Carvalho, ainda tem a ideia de criar uma linha de crédito, que é para fortalecer a agricultura familiar, sabe, Gel? Ah, sim. É aquela coisa de compra e venda de alimentos da agricultura familiar para dar suporte às famílias carentes pelo programa de aquisição de alimentos, não é isso? É isso mesmo, Gel. Rapaz, você tá por dentro de tudo, viu, meu irmão? Tá pensando em vir pra cá pra Triunfo trabalhar comigo, não, George? Ah, Fran, de tanto conversar contigo, olha, é muito importante saber dessas leis, dessas votações que acontecem. Só assim a gente sabe quem da política tá lutando com a gente. E você tá certo, Gelzinho. Do campo até a cidade é muito importante todo mundo ficar sabendo dessa lei. É isso, minha irmã. Agora resta esperar, né? Essa lei precisa passar. É isso mesmo, meu irmão. E continue se informando pra gente ir conversando por aqui, viu? Pode deixar. Beijão, Francisca. Tchau. Um cheiro. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital, com as vozes do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Produção e edição, João Lucas. Então é isso, pessoal. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui. E agradecemos a todos e todas que nos acompanharam hoje. Lembramos sempre que você tem que seguir as nossas redes sociais. Passa no Instagram e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até a próxima sintonia. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.